Estamos de volta com o Cartão Verde. Parreira, Era o único jogador. Vou resumir aqui, ó, em nome de várias pessoas. Tem muita gente querendo que você comente essa coisa do fora Ricardo Teixeira, você que viveu com ele, como a Fabiana Caetano de Jesus Pessoa, que é da cidade de Dracena, no interior de São Paulo. Parreira, qual a sua opinião sobre a gestão de Ricardo Teixeira à frente da CBF e outras pessoas aqui também? Olha, eu tive sempre... É muito complicado a CBF, a parte política e a parte técnica. A CBF tem uma coisa interessante. Ela tem uma estrutura diferenciada de qualquer outra seleção. Antes nós tínhamos, quando eu cheguei em 83 pela primeira vez, tinha um vice-presidente de futebol, o diretor de futebol, o presidente, o supervisor, tal. Ao longo do tempo, já no final de 84, 85, ficou sem diretor de futebol, o Jorge Salgado saiu e nunca mais entrou ninguém. Então você tem uma comunicação direta. A comissão técnica, Ricardo Teixeira, é comunicação direta. Então tem vantagens que é direto, não tem que passar por intermediário, vai ver, é direto. Tem uma parte política que é a CBF que decide. Patrocínio, jogos amistosos e financeiro, FIFA, tal. E tem a parte técnica que é da comissão técnica. A formação da comissão técnica, organização dos jogos, programação. O Ricardo, ele dá toda a autonomia para todos os treinadores. Ele nunca se envolveu com ninguém para chegar e dizer, bota esse, bota aquele, convoca esse. Detesta futebol, né? Bom, então os treinadores, nesse aspecto, não tem que reclamar. Esse outro lado que estão buscando, e dinheiro e tal, essas coisas a gente... E a péssima administração aqui dentro, porque ele entrou em 89, os estádios apodreceram, os clubes empobreceram, teve êxodo de jogadores, nunca cobrou de uma federação. E sim, por exemplo, a Federação Paulista, que tem dinheiro, a gente reclama que os clubes pequenos são sempre quebrados. Quem tem que bancar um campeonato estadual forte é a federação, ela existe para isso. Quer dizer, a CBF pode funcionar para a administração da seleção brasileira, sendo que em alguns momentos, quando ela é capaz, por exemplo, de mandar uma seleção para uma Copa do Mundo, só com jogadores que atuam fora, sem fazer um amistoso aqui, ela destruiu em algum momento a identificação do torcedor com a seleção brasileira. A seleção brasileira nos anos 80 ela jogava, você sabe disso, com o símbolo do café aqui, um amistoso qualquer parava o país. Hoje não é assim mais. Isso é porque não estou defendendo a CBF nem Ricardo, não. A FIFA proíbe jogos fora do continente. Acabou. Depois daquele jogo fatídico, nós tivemos que a China, 24 horas de viagem dentro do avião, 30 e poucas horas, tal, a FIFA proíbe fazer. O Brasil, se quiser, ele pode fazer jogos aqui em casa, mas sem os jogadores lá da Europa. Como você interpreta esse descolamento? Isso que o Vitor falou é muito aparente. O Ricardo Teixeira brigou contra o sistema todo, ninguém queria o campeonato de pontos corridos, mano. Ninguém queria. O Ricardo Teixeira que bancou isso. O interesse do torcedor pela seleção hoje, ele parece muito menor do que era em outros tempos, Parreira. Essa falta de identidade, porque os jogadores que atuam na seleção estão lá fora, mano. É normal. O Ronaldo, quantas vezes jogou pela seleção no Brasil? Pouquíssimas vezes, mano. Você acha que é só isso? Você não acha Principalmente. Você não acha importante a questão ética que está sendo posta em cima do Ricardo Teixeira como alvo? Você não acha que isso descola também, isso é importante para o país, como exemplo, como etc? Não é bom essa discussão no ano de Copa do Mundo. Corrupção, isso, aquilo, outro, tal, mas veja bem, são situações que tem que ser provadas, tem que ser mantida, tem uma pressão enorme. A gente está sentindo aí, nas entrelinhas, a gente vê que existe uma pressão muito grande por desacertos que houve anteriormente e tal, certas coisas, mas eu acho que... Você viu a África, a gente tá no caminho... Faltam 3 anos ainda para a Copa. Dá para acontecer muita coisa. Na verdade, o processo todo tem que ser mais transparente. Não importa quem, não se deve discutir quem está lá em cima. E essa estrutura esportiva brasileira tem que ser mexida. Tem que ser democratizada, tem que ser mais transparente. Eleições diretas para a CBF? Eleições diretas para a CBF? Como? Eu já ouvi você falar sobre isso. Eleições diretas para a CBF, para a presidência. Como? Quem vota? Não dá. Por que não dá? Não, dá, digo, tem que mudar o sistema. Nós temos clubes, temos atletas, tem muita gente envolvida com futebol que não participa de nenhuma decisão política. E mais, Magrão, a gente tem... E muito menos de investimento. Quer dizer, onde vai o dinheiro... Só lembrando que quem elege o presidente da CBF são as federações e os clubes da primeira divisão. Sim, mas esse estatuto pode ser modificado a qualquer segundo. Perfeito. Na verdade, o que todos nós temos que exigir é que se mude a legislação para isso. Exatamente. A emenda constitucional. A gente faz emenda constitucional para qualquer coisa. Por que não faz para isso? E eu acho por que não faz para um assunto sério? Que futebol é patrimônio, patrimônio cultural brasileiro mais importante. É tão importante quanto um casarão de Aeroporto e de Olinda. É um patrimônio simbólico, não tem uma casa, mas é tão importante quanto. E eu acho que na hora que a gente
gente tem todo o recurso, sendo quase todo público, em uma Copa do Mundo, tem que falar uma emenda constitucional e muda tudo e pronto. Já que está dando dinheiro. Aí bota para votar. Quem ganhar, ganhou. Queria fazer uma outra pergunta para você. Você ficou acima de qualquer suspeito, um técnico prestigiado e não foi jogador de futebol, Parreira. Em algum momento você Caiu sentiu mito. que isso podia te ajudar? Ficou com essa vontade? Não, olha só, não tem explicação. Talvez uma das explicações seja, eu nunca pretendi nem quis ser técnico de futebol. Meu sonho era ser preparador físico. Eu conto essa história quando faço palestra. Com 15 anos eu queria ser preparador físico. Então eu direcionei minha vida para ser preparador físico. Escola de educação física, formação no exterior, estudar na Alemanha, ser preparador físico e fui campeão do mundo como preparador físico. E depois, como eu vim com uma cultura europeia, do binômio homem-bola, porque a gente fala aqui, na Europa os caras não fazem treino físico. Só que eu teve lá, o tempo todo que eu assisti os times ingleses treinando, na Alemanha, o tempo todo com a bola. 3 horas de treinamento, homem em bola, binômio, homem em bola, o tempo todo. Só que descansa de falar isso aqui. Binômio, né? Espaços reduzidos e tal. Quando eu voltei da Europa em 68, eu voltei com essa concepção. Nos treinamentos físicos, eu tentava colocar a bola e tal, era até difícil, porque o jogador estava acostumado só a subir a arquibancada, saltar barreira, correr nas paineiras e tal. Eu tentava botar a bola e isso foi despertando a atenção, achando que isso tinha alguma coisa a ver com a parte tática que não tinha nada a ver. Então eu nunca forcei nem nunca quis ser técnico de futebol. Lembrando que Zé Mourinho, que é o técnico do mundo, foi um goleiro que não deu certo, quer dizer, fracassado. Aconteceu quando o Zagallo foi técnico do Kuwait, me levou para lá, ficamos 1 ano, o Zagallo retornou. Eles gostaram de mim, pediram que eu voltasse. Eu voltei, me deram a seleção sub-20, fomos campeões da Ásia. Depois me deram a seleção principal, fomos campeões do golfe. Aí fomos à Olimpíada de Moscou, em 80. Só perdemos para a Rússia na quarta de final. Só ia um time da Ásia. Nós ganhamos da Coreia, eliminamos a Coreia, que era o principal adversário. Depois ganhamos a Copa Asiática, ganhamos da Coreia também na final. E depois fomos à Copa do Mundo. Então, essa sucessão de sucesso aí, de resultados, né, fizeram com que me colocassem como técnico de futebol. Nesse momento eu virei técnico de futebol. E no Brasil você teve o Coutinho como precursor. Quer dizer, tinha uma origem também na educação física. Isso é em 90. De alguma forma já estava meio que maleável, né? Acabou forçando o Nem caminho. Franco não foi jogador de futebol. Infelizmente a gente está chegando no final. Queria te ouvir só dar aqui o Richard Gibo, que é de Caraguatatuba, a partir de agora é o dono da camisa, e o Carlos Kruger, de Teutônia, Rio Grande do Sul, o dono do livro. A enquete, 85% de aprovação para a ideia adotada aí dos clássicos, embora tenha muita gente aí falando contra também. Para finalizar, Parreira, você viveu várias Copas do Mundo, rapidinho, como é que você vê a preparação da nossa? Você acha que a gente vai fazer uma Copa boa? Em termos de estrutura, em termos de apresentação para o mundo? Os estádios vão estar prontos, a gente vai ter mobilidade urbana. O exterior é mais eu tenho acompanhado aí, tenho feito palestra nas cidades, sede, tem me chamado e tal. Por exemplo, em Minas eu fiquei muito impressionado, todo mundo super interessado, as cidades, o governo de Minas e tal, de fazer uma Copa muito boa. Agora, são muitas sedes, 12 sedes, em alguma delas as coisas estão muito atrasadas. Vão ter que acelerar, vão ter que realmente redobrar o trabalho, vão ter que acelerar para entregar. Os aeroportos, quando eu cheguei na África em 2006, em setembro, logo depois da Copa, eles me convidaram, eu fui lá dar uma olhada, já estavam trabalhando nos aeroportos. Em janeiro de 2007, colocaram o FNB Stadium, o Soccer City da final, colocaram abaixo. Demorou 3 anos para ser construído. Então eu espero que a gente faça uma Copa decente. Porque o mundo do futebol, os internacionais, todo mundo vem para o Brasil esperando encontrar a melhor Copa do Mundo. A gente não pode decepcionar. E tem que ficar um legado. Copa do Mundo não é só futebol. Para o país é o legado. O importante é o legado que fica. Melhores aeroportos, melhores estradas, melhores para os clubes, estádios, centros de treinamento, hotéis. Não é só futebol. Futebol é uma parte importantíssima, mas para o país o importante é o legado. O investimento público tem que deixar um legado para a população. Obrigado, Parreira, mais uma vez, por ter passado essa hora com a gente. Espero que você volte aqui outras vezes. Vitor Birner, Chico Sá e Magrão, seguimos aqui na luta por um futebol democrático. Não vamos embora, não. Continua o programa? Não. Continuamos no sentido... tirar a tiara, a gente continua. Figurado. Nem se ele tirar a tiara... Não, a tiara é tendência internacional. Tira a tiara, Provocações a seguir, Antônio Abujamra, entrevista à deputada federal Mara Gabrilli. E nosso encerramento de hoje é uma homenagem ao Parreira, a quem agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, que será visto nas imagens a seguir. Do deixa eu lá,
Tem vários elementos dessa trajetória gloriosa. Até terça que vem, juízo, torcida brasileira.